Oi, seja bem-vindo. A mesa está aberta. E hoje a gente vai, nada mais, nada menos, ler uma carta aberta do ser amado para você. Lembrando que isso aqui é em comemoração do dia 12 de junho. Então, se você viu esse vídeo antes do dia 12 de junho, esse vídeo, ele é para você. Aqui temos 3 opções. Respira, se concentra. Qual dessas cores se assemelha mais próximo a vocês dois? Seja muito bem-vindo ao meu grupinho número 1. Vamos entender qual a situação de vocês atualmente. A situação do meu grupinho número 1 com você, amigo. Para esse grupinho número 1, eu não vejo que vocês estão separados um do outro, mas vocês também não parecem estar juntos necessariamente. Eu vejo aqui que vocês escolheram tomar algumas decisões dentro desse relacionamento que levou a algumas mentiras, algumas manipulações. Mas é como se vocês ainda estivessem tentando aí uma retomada, seja uma reconciliação nesse relacionamento, ou até mesmo vocês dois estejam em uma fase de tentar se conhecer melhor nessa nova fase da relação. Pode ser uma pessoa que voltou do seu passado, ou pode ser alguém que vocês tiveram aí um afastamento, tá? Não necessariamente pararam completamente de se falar, mas é como se a relação estivesse tomando novos rumos. Mas aqui não me vem uma relação séria ou uma relação estruturada. Vamos agora ler, se conectar com a energia dessa pessoa para entender exatamente aquilo que ela gostaria de te falar nesse momento. O que essa pessoa gostaria de te dizer? Se ela não tivesse travas, se ela não tivesse medo, se ela fosse completamente honesta sobre os sentimentos dela e com você. Eu ando muito cansado. Eu ando muito esgotado em relação a tudo. E isso não é algo que é de hoje. Algo aconteceu na minha vida há um certo tempo, onde eu achava que aquilo era o melhor pra mim. Eu tinha me esforçado, eu achava que eu estava construindo o melhor dos dois mundos na minha vida. Mas, na verdade, eu já estava completamente frustrado com o caminho que a minha vida estava me levando. Nesse momento, eu achei que era muito possível estar com você. Eu acreditava que tudo ia dar certo, porque eu já tinha tudo que socialmente as pessoas acreditavam que era o melhor pra mim. Apesar de eu não estar muito feliz com isso. Só que eu queria ser aquela pessoa, eu queria ser orgulho, eu queria sucesso, eu queria realizações na minha vida. Mas parece que quanto mais eu tinha validação externa, mais infeliz eu ficava. Parece que nada daquilo realmente faz sentido, sabe? Eu me sinto uma pessoa fracassada, por mais que eu sei que você não entende. Porque quem me olha de fora acha que eu já tenho tudo. Acha que eu sou a pessoa mais realizada do mundo. Acha que eu sou uma pessoa, muitas vezes, até sortuda. Eu já cansei de escutar isso dessas pessoas. Mas eu ainda não encontrei a minha felicidade. Isso me levou a tomar decisões onde eu te enganei. Onde eu me enganei. Mas eu quero que você saiba que isso não foi por uma má intenção da minha parte. Foi exatamente porque eu não conseguia enxergar nada de bom que existia na minha vida. Inclusive você. Isso me fez perceber o quanto eu era uma pessoa miserável. Eu não me sentia valorizado. Eu não me sentia amado. Eu não me sentia reconhecido. Porque você, como as outras pessoas, só conseguiam enxergar tudo aquilo que eu tinha. E que por algum motivo eu não valorizava. Só que eu quero que você saiba que isso aqui não é sobre você. É sobre aquilo que eu sinto dentro de mim. Isso me fez eu querer me afastar. Isso fez eu querer me fechar em muitos momentos. E eu sei que pra você, eu passei uma imagem de uma pessoa completamente egoísta. De uma pessoa que guardava, que escondia muitas coisas. Mas eu tava tentando. Eu sei que eu tava indo muito mais devagar do que eu esperava. E muitas pessoas que sabiam da nossa história diziam que eu não tava me dedicando a você.
mas é porque eu precisava encontrar um sentido na minha vida. Eu realmente precisava ser alguém que eu me orgulhasse, para que você também pudesse se orgulhar de mim. E foi nesse momento que eu comecei a dar prioridade para outras coisas. Foi quando eu comecei a focar mais no meu trabalho. Foi quando eu comecei a dar abertura a outras pessoas, mas não foi num sentido de uma busca. Eu não tava buscando substituir você, eu não tava desmerecendo a nossa relação. Mas eu não tinha nada pra te oferecer naquele momento. Entenda. Não é que eu desisti completamente de nós dois. Mas eu preciso encontrar um sentido pra minha vida. Eu preciso encerrar esse ciclo antes de me decidir completamente sobre a gente. Eu não sou alguém completo. Então eu não posso, nesse momento, te oferecer nada. É isso, meu grupinho número 1. Essa é a mensagem de hoje. Uma carta aberta do ser amado, completamente honesta pra você. Olá, meu grupinho número 2. Seja muito bem-vindo à mesa. E agora, vamos entender exatamente em que pé tá essa relação de vocês, que é o começo. E meu grupinho número 2 funciona? Ok. Meu grupinho número 2, vocês de fato não estão se falando, né? Eu vejo aqui que realmente vocês decidiram se afastar completamente. E não é por uma indiferença, mas sim porque nenhum dos dois está mais disposto a se magoar. Vocês têm muito medo da vulnerabilidade. Vocês têm muito medo de serem rejeitados, sabe? Vocês acreditam, e é muito interessante essa energia de vocês dois, porque vocês acreditam que se vocês forem completamente honestos sobre o sentimento de vocês, vocês vão estar se expondo. Mas sabe aquela coisa de eu vou me expor para que o outro tenha munição para que me machuque? Então, vocês acabam preferindo abraçar o silêncio, porque o silêncio é mais confortável. Mas vocês dois não percebem que ambos estão presos no próprio mental. E vocês não esqueceram do outro. Vocês só não estão mais dispostos a tentar, a acreditar. E é isso que tá afastando vocês dois. O orgulho. Mas aqui eu vejo que é muito também de um certo medo. Então, vamos ver o que esse ser amado gostaria de te falar. Se ele não tivesse esse medo, se ele não tivesse tanto medo de ser uma pessoa vulnerável, se ele pudesse ser completamente honesto com você. Ok, essa mensagem eu já vi aqui que, pelo visto, ela vai ser bem intensa. Essa pessoa aqui, ela vem pra te falar que a conexão de vocês foi extremamente genuína. Apesar dessa pessoa ter muito medo de se envolver, ela conseguiu criar uma conexão com você. Ela não consegue com qualquer pessoa. Mas com você, ela conseguiu. Em um momento, essa pessoa sentiu que o que havia em você era aquilo que faltava nela. Eram quase que opostos complementares. Eu não vou dizer que vocês são completamente, porque a energia de vocês não é. Mas essa pessoa, realmente, ela se sentia, sabe? Ela acreditou que ela tinha encontrado a alma gêmea dela. Vamos pegar outra carta que pulou aqui. E é interessante que quando ela acreditou que ela tinha encontrado a alma gêmea dela, ela não quis se jogar. Ela tentou entrar em um equilíbrio ali, porque ela acreditava que por estar vivendo algo tão especial, algo tão genuíno, ela deveria cuidar, levar aquilo com um certo cuidado, com uma certa vagarosidade dentro dessa relação. Na esperança de que vocês, ao irem se conhecendo mais, ao irem desenvolvendo uma amizade, vocês pudessem dar um passo diferente nessa relação. Porque ambos queriam se sentir completos. E eu vejo que essa pessoa sempre quis, na verdade, que você sentisse o mesmo que ela sentia. Eu me sinto tão feliz com você que eu quero poder te conhecer melhor para que também você se sinta completa do meu lado. Porém, algo desestruturou. Eu vejo que nessa tentativa de vocês se conhecerem, vocês tinham
objetivos diferentes de vida. E essa pessoa não conseguiu lidar com essa diferença. Aqui me vem um medo muito grande, sabe? Uma desestrutura, uma decepção. E a decepção deu um lugar a um vazio, onde essa pessoa se culpava. Essa pessoa acreditava que se eu fosse diferente, se eu pudesse dar aquilo que eu não tenho, se eu pudesse fazer dar certo, eu faria. Se eu pudesse mudar as coisas, eu teria mudado. Porque essa pessoa ela não quis abrir mão de você. E aqui eu vejo que essa pessoa realmente, ela sofre muito, sabe? Ela olha pra tudo aquilo que faltou na relação, pra tudo aquilo que ela gostaria de ter vivido. E no momento, ela só conseguiu... Vocês ainda tinham coisas. Vocês ainda tinham o que era mais importante, que era o sentimento de conexão emocional que vocês nutriam pelo outro. Só que essa pessoa só conseguia olhar para aquilo que já não existia mais. E assim, eu vejo que essa mudança realmente foi algo que desestruturou muito. Mas depois dessa desestrutura, depois de todo esse sofrimento, depois de toda essa culpa, dessa mágoa que essa pessoa passou a carregar, ela acabou dando espaço para uma certa incerteza. Eu tive medo de tentar. Eu tive medo de tentar reconstruir algo que eu já não sabia se era mais o certo pra mim. Eu tive medo de tentar conversar com você e vir a me magoar de novo. Eu tive medo de que aquela conexão que a gente tinha, ela não fosse real, ela não fosse palpável, ela não coubesse na nossa realidade. E eu ainda não te esqueci. Eu continuo pensando em você. Eu continuo pensando no tipo de conexão que a gente tinha. E eu tenho muito medo de que essa conexão não tenha sido real. Eu tenho muito medo de que eu nunca venha ter isso novamente. Eu tenho medo que você já tenha me esquecido. Eu tenho medo de não conseguir superar isso que eu tô sentindo. E eu já não consigo dormir. Eu já não consigo pensar. Eu me sinto uma pessoa completamente fracassada. Porque eu deveria ter tentado. Eu deveria ter conversado com você. Eu deveria ter tentado compreender o teu lado. Mas naquele momento a minha mágoa era tão grande que a única coisa que eu consigo lidar até hoje é com o que eu perdi. Eu não consigo mais ser alguém que recupera aquilo que a gente tinha. Porque a forma como as coisas se desestabilizaram entre nós dois foi de uma maneira tão grande, tão... Ai, eu vou usar essa palavra como... Foi uma desestrutura tão absurda que eu perdi meu chão, eu perdi a minha paz. Eu perdi aquele... Eu perdi a minha fé no amor. E eu quero que você entenda que eu tô novamente tentando ficar bem. Eu tô tentando me reconstruir. Eu tô tentando dar tempo ao tempo pra encontrar uma completude em mim. Que por muito eu acreditei que só era possível encontrar em um relacionamento com você. Só que isso foi demais. As coisas que eu esperava desse relacionamento, elas não poderiam ser feitas no mundo real. Eu buscava uma completude, eu buscava uma conexão que fosse suprir tudo aquilo que muitas vezes, por palavras, eu não conseguiria. A nossa vida, ela tomou um rumo diferente. Só que eu ainda não te esqueci. É isso, meu grupinho número 2. Foi uma mensagem muito forte. De um relacionamento que vocês dois ainda carregam muitas mágoas, carregam muitas feridas, mas que talvez a história de vocês ainda não tenha terminado completamente. É isso a mensagem de hoje que eu tenho pra você. Meu grupinho número 3, seja muito bem-vindo, a mesa é sua. Vamos entender exatamente o que é que tá acontecendo, em que pé da vida amorosa você está com essa pessoa atualmente.
tirar mais uma carta aqui. Então, meu grupinho número 3, é o seguinte. Aqui não me vem realmente uma separação, não. Eu vejo aqui que estão acontecendo algumas mudanças no relacionamento de vocês, tá? Mudanças essas que, pelo que eu tô vendo aqui, é como se vocês estivessem entrando em uma nova fase dessa relação. Não, realmente não é uma fase muito fácil, porque exige algumas mudanças. Para algumas pessoas que eu vou estar lendo aqui, tá? Você pode estar carregando um filho dessa relação, pode ter um filho aí envolvido no meio. Mas no caso, você estaria grávida, ou a pessoa amada está grávida nesse momento, tá? Vocês podem estar passando por algumas mudanças que são muito significativas, no sentido de... Vou te dar um exemplo. Alguém conseguiu um emprego que provavelmente o outro vai ter que abrir completamente mão de algo muitas vezes que era importante, uma mudança de cidade ou algo do tipo. Porque aqui me vem mudanças mais estruturais, sabe? E que tá sendo um pouco difícil, um ponto difícil no relacionamento de vocês, mas eu vejo que vocês de alguma forma estão tentando ali, estão mantendo algum tipo de comunicação, por mais que a relação não esteja na sua melhor fase nesse momento. Vamos ver aqui o que é que o ser amado gostaria de te dizer, se ele pudesse ser completamente honesto. Porque eu vejo que um dos motivos dessa falta de honestidade dessa pessoa vem muito pela dificuldade dela conseguir abrir mão dos sonhos dela e também de abrir mão de você. Então vamos ver o que essa pessoa poderia aqui te dizer. O que essa pessoa gostaria de te dizer, melhor dizendo. Então, meu grupinho número 3. Vamos lá. Eu tentei ser a melhor pessoa pra você. Eu fui alguém que eu segui os meus princípios. Eu fiz tudo o que era certo, de acordo com o que me foi ensinado. Eu tentei te trazer segurança, eu tentei ser uma pessoa leal à minha palavra, eu tentei ser alguém sério e muito justo dentro da nossa relação. Só que eu percebi que, ao tentar muitas vezes ser dessa maneira, eu não estava me permitindo sentir. Porque para eu sentir, eu preciso ser vulnerável. Para eu sentir, eu preciso ser espontâneo. E toda vez que eu ajo com você de alguma maneira, as minhas atitudes, elas vêm muito mais por um senso de dever do que exatamente um desejo da minha parte. Isso fez com que eu tivesse, em algum momento, me desapegado emocionalmente, me desligado emocionalmente de você. E foi nesse momento que a nossa comunicação ela começou a falhar. Eu comecei a ser uma pessoa reativa, eu comecei a abrir mão para discussões, ser aquela pessoa bem teimosa, ser alguém que muitas vezes ficava insistindo num assunto, não porque era aquilo que eu queria, mas eu tava também tentando me entender durante todo esse processo, porque eu não entendia como ser tão correto poderia ter me trazido tanta insatisfação assim. Isso fez com que eu começasse a me prender a outras coisas, a outras possibilidades, a sonhos. E muitas vezes esses sonhos, eles não eram algo que tinha sido combinado com você. Muitas vezes eu passei a sonhar sozinho. E eu comecei a tomar atitudes completamente diferentes. Lembra quando muitas vezes você não me reconhecia? Você se surpreendia com a nova atitude que eu tomava? E você não entendia porque muitas vezes eu passei a gostar de coisas, eu passei a ser motivado por situações que antes pra mim eram indiferentes. Quando eu comecei a fazer isso, eu não percebi que, na verdade, isso estava me levando a outro tipo de prisão. Se antes eu era uma pessoa presa ao que a sociedade esperava de mim, ao que eu aprendi como certo, eu passei a ser preso na minha própria mente. Eu passei a ser alguém que já não se dedicava mais à nossa relação. Eu passei a ser alguém que muitas vezes parecia muito empolgado em um momento, só que eu nunca dava continuidade a nada. Eu te fiz muitas promessas, das quais a maior parte eu não pude.
cumprir. Porque tudo aquilo partia de uma imaturidade minha. Partia de um desejo de talvez tentar fazer algo de diferente. Mas eu não consegui. Eu ainda estou muito preso sobre o que as pessoas esperam de mim. Eu ainda não consigo entender quem eu sou e o que eu realmente quero. Eu quero que você entenda que toda vez que eu tento conversar com você, que eu venho com uma nova ideia da minha cabeça, algo que eu tô sonhando, algo que eu tô planejando, isso aqui não é uma mentira. Eu quero fazer isso aqui dar certo, eu quero realmente fazer funcionar. Mas são tantas opções que passam dentro da minha cabeça que eu fico perdido dentro delas. E entenda, eu tô tentando colocar isso em prática. Eu tô tentando deixar aquela pessoa que eu era no passado pra tentar seguir uma nova fase, um novo caminho na minha vida. Um caminho onde eu possa ser uma pessoa mais feliz. E eu sei que muitas vezes a forma que eu tô agindo parece que eu tô te manipulando. Mas eu quero que você entenda que não é isso. É que eu tô um pouco cansado de sempre parecer que eu tô pronto pra uma briga. Eu tô cansado de sempre ter que ficar me defendendo, de sempre ter que ficar me explicando. Quando, na verdade, eu só queria levar a vida com mais leveza. E isso não tem nada a ver com você, esses meus problemas. Mas tem a ver comigo. E que eu preciso que você esteja disposta a mudar a nossa relação nesse momento. Eu preciso que você esteja disposta a começar uma nova fase, sabe? Mais espontânea, mais prazerosa entre nós dois. Porque é isso realmente que eu preciso na minha vida. E eu preciso entender se você está disposta a me acompanhar ou você ainda espera de mim aquela pessoa séria, aquela pessoa certinha, que eu já não consigo ser mais. É isso, meu grupinho número 3. Essa é a mensagem de hoje pra você. Se você se identificou com alguma das nossas mensagens, não deixe de escrever aqui embaixo pra eu saber que ela chegou à pessoa certa. Lembrando, caso você queira uma tiragem na sua energia voltada pra sua situação, me chamar nesse número que tem pra contato aqui abaixo. E também já curte, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.